Olá, meus amigos, então vamos continuar os nossos estudos do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos fazer um breve resumo, um breve contexto da igreja de Esmirna. Então vamos para os nossos estudos de hoje. A igreja de Esmirna era da região da Ásia Menor. Esmirna era uma cidade rica, populosa, bela e era muito fiel a Roma. Muitos judeus foram atraídos para essa cidade pelo comércio. A igreja também cresceu com a pregação do evangelho. Estudiosos falam que ela foi fundada por Paulo, uma vez que a palavra de Deus em Atos 19, versículo 10, diz que o evangelho foi espalhado em toda a região da Ásia, e foram alcançados tanto judeus como gregos. Então, muito provavelmente foi fundada entre os anos 53 a 56 depois de Cristo. Essa igreja foi muito perseguida pelos líderes romanos. Quando os crentes se convertiam, deixavam de ser leais a César para serem leais a Cristo. Então a igreja foi perdendo seus recursos financeiros, pois muitos deles também perdiam seus empregos por se converterem ao evangelho. Mas ela era rica espiritualmente. O destino profético para essa igreja era de perseguição, sofrimento e morte, mas a vida eterna estava garantida pela fidelidade e soberana vontade de Deus. Eles iriam ser perseguidos e mortos por causa de Cristo, mas a promessa para eles foi que não recebesse o dano da segunda morte, que é o dia da vingança do nosso Deus, no dia do juízo final. Jesus abrirá as portas para os mártires e eles entrarão no descanso eterno. Jesus se compadeceu com os sofrimentos e provas que esses irmãos estavam sofrendo. Jesus se comunica dizendo que ele conhecia a tribulação pela qual eles estavam passando. Jesus sempre se compadeceu dos seus irmãos. Ele veio para os necessitados, ele veio para os pobres, e essa igreja estava sendo perseguida, como já mencionamos. Estava sendo esmagada pelos líderes romanos e também pelos próprios judeus. Pelo menos se diziam judeus. Jesus os chamou de sinagoga de Satanás. Jesus também se revelou para essa igreja como eu sou o primeiro e o último. No versículo 8 de Apocalipse, João escreveu: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. A expressão Alfa e Ômega é aplicada como um título a Deus Pai. Essa expressão aparece acompanhada da frase aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, em Apocalipse 21, versículo 6. Aquele que está sentado no trono se denomina como sendo Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Esse ensino também está presente em todo o Antigo Testamento e aparece de forma bastante semelhante na profecia do profeta Isaías, numa declaração sobre a existência eterna e soberania de Deus. O texto bíblico diz: eu sou o primeiro, eu sou o último, fora de mim não há Deus. Isaías 44, versículo 6. Por ser o Alfa e o Ômega, somente ele pode anunciar as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Isaías 44, versículo 7. Para uma igreja que iniciou seu ministério com muito fervor e pregação do evangelho e agora nesse contexto estava sendo muito perseguida pelos líderes de Israel, essa afirmação de Jesus, junto também com estive morto mas estou vivo, com certeza trouxe conforto e consolação para esses irmãos que estavam sendo perseguidos por todos os lados e passando por provas intermináveis na sua caminhada como igreja. Nós, como igreja hoje, precisamos também olhar para Jesus e confiar na sua liderança como nunca. Deus é fiel, Ele irá compensar cada cristão, aqueles que irão lutar até o fim por causa do nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima semana.